E então é o seguinte, então só que a vida é tão corrida e às vezes tem muitos que não para orar, tipo assim, 15 minutos, meia hora, né? Ele parar, tipo assim, vai no quarto dele, na sala, num local que ele possa falar com Deus, né? Ou às vezes você não está em casa, está no trabalho, no escritório, mas um tempo de qualidade, assim, sabe aquele tempo que você desliga o celular, desliga o rádio, desliga a televisão, desliga a internet, desliga de tudo. Você e Deus, é isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos falando. Nós não estamos aqui falando da oração corporativa, coletiva, a individual. Eu sempre enfatizei a oração individual, porque se no individual você tem intimidade com Deus, você vai conseguir ter intimidade com outras pessoas no coletivo, entendeu? Porque muitas quebras, preste atenção nesse aqui, muita quebra de relacionamento é falta de comunhão, entendeu? Com Deus, em primeiro lugar. Por quê? Porque se você tem comunhão com Deus, se você tem duas coisas importantes. A nossa comunhão com Deus, ela é atrelada através, nosso contato com Ele é a oração, mas nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Então, Bíblia e oração e palavra, tem que andar junto, entendeu? Tem que andar junto. Tanto é que quem ora, mas se ele não tem conhecimento da palavra, ele pode se tornar um ignorante espiritual, né? Ele pode se perder na caminhada. Porque a Bíblia, um dos nomes da Bíblia que a gente fala, a Bíblia é uma bússola, ela vai nos dar direção, é o nosso GPS espiritual, vamos assim dizer, entendeu? Então quem segue a palavra de Deus, ele vai ter uma vida melhor. Uma vida melhor não é uma vida isenta de problemas, obviamente, não é? Mas é uma vida de fé, porque Jesus está com a gente. Quer dizer, Deus está conosco e nós estamos com Ele. Então, quando você diz, olha, eu vou dedicar, a gente lançou 15 minutos. Agora, se você já tem um hábito de orar meia hora por dia, 1 hora, beleza, irmão, beleza, parabéns, né? Mas a gente mencionou 15, não, é um período que a gente acha que, por exemplo, se eu começar a orar, no meu caso eu vou orando, se torna pouco, mas cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Então, para quem não tem esse costume, não tem esse hábito de fazer isso, ou essa rotina espiritual, vamos usar esse termo, então 15 minutos pode ser uma eternidade. Por isso que a gente está incentivando você a começar, não desista. Né? Fale com Deus. Né? O que eu vou falar com Deus? Fale, converse. Você e ele, fale como você fala com uma pessoa, você vai falar com o Todo-Poderoso, ora a Deus em nome de Jesus, toda oração você tem que falar em nome de Jesus, entendeu? Peça ao Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. Jesus diz que nós temos que pedir no nome dele. Então, só que nós estamos ensinando, antes de você fazer um monte de pedido, agradeça, peça perdão dos seus pecados, né? É um diálogo com Deus ali, abra o seu coração para ele, entendeu? Então, quando eu estava orando para lançar esse formato, era justamente Deus falando, olha, eu quero falar com o meu povo, eu quero que eles falem comigo, entendeu? Deus ele quer ser íntimo teu, não só em 15 minutos, mas 24 horas por dia, evidentemente. Mas quando você deixa o barulho de fora, dá uma pausa, né, e vai só falar com Deus mesmo, é outra coisa, meu irmão. Então você precisa criar esse costume, esse hábito. Né? Eu cresci, claro que isso é antigamente, eu sei que hoje em dia poucos talvez conseguem fazer isso, que a vida é diferente de antigamente, mas eu cresci num lar e o meu avô, os dois avós, né? Tanto um avô meu, pai do meu pai, o homem era penteca já, pentecostal, o homem, ele orava 3 horas por dia, gente. Só que o pessoal morava no sítio, né? Às vezes fala, cadê o José Pereira? Ah, tá orando. Aí os filhos dele falavam assim, nem vai falar com ele. Quando ele está falando com Deus, ele não gosta de ser incomodado. Então, eu cresci ouvindo isso, entendeu? O meu avô, por parte de mãe, o pai da minha mãe, meu avô, a gente morou com eles um bom tempo, vários anos com eles, né? Quando eu era criança ainda. E ele, então, tinha por hábito. Trabalhava na roça, naquela época a maioria morava no sítio, fazenda, coisa toda. Então, ele levantava cedo, mas cedo mesmo, né? Aquela coisa de tipo 5:30 da manhã, né? E enquanto a avó fazia o cafezinho para a turma, né? Porque antigamente o pessoal tinha muitos filhos, né? E a maioria trabalhava com ele na roça, né? No mínimo era de 8 para cima, né?
Então ele começava a orar. Eu lembro, quando eu era criança, eu estava acordando assim, eu escutava meu avô lendo a Bíblia e escutava ele orando. E ele mencionava, Deus abençoe o meu filho e tal, fazia um momento de intercessão pela família, e ele mencionava o meu nome também, entendeu? Então eu sou fruto de intercessão, sou fruto de orações, ok? Então eu estou ensinando você do século XXI que não teve esse privilégio, mas pode ter, você pode fazer. Então comece você. Você começando, porque às vezes tem gente que quer fazer isso, mas quer juntar um monte de gente. Eu não estou falando de coisa coletiva, eu não estou falando de coisa de juntar povo, eu estou falando no individual. Cada ovelhinha, cada um de nós buscando a Deus, cada um na sua casa, cada um no seu local onde você pode ali buscar. Então estou te ensinando, estou te incentivando, estamos te incentivando, não é só eu, né? A você ter esse costume, ter esse hábito de falar com Deus, entendeu? E aí dentro disso você apresenta depois seus pedidos. E dentro dos seus pedidos você vai pedir para você, para sua família, você agradece, você pede perdão dos seus pecados, você se acerta com Deus ali, é você e Deus. É isso aí, é assim que funciona, né? E depois você ora pela sua família, ora também, aí você ora pelo pastor Edson, pastor Eva, nossa família também, mesmo que você não conheça, mas você conhece a gente aqui pelo rádio, pela internet, então você vai estar nos ajudando também. Então nós estamos ensinando você também a se envolver nisso e a gente está orando por vocês. Então a gente está orando por vocês, vocês nos ajudam também. Então a gente vai fazendo o quê? Pessoas de oração. Se você já é uma dessas pessoas, amém, irmão, glória a Deus, aleluia. Então o pastor aqui, ele sempre teve essa visão. Por quê? E quando a gente fala na internet e no rádio, o que nós temos que entender? A gente está falando com várias pessoas. Então, se você já tem uma maturidade espiritual boa, então você já está bem crescidinho. Então, você já sabe, continua fazendo, né? Mas tem muita gente nova. É isso que está. Então, não é porque eu tive uma criação de um jeito que agora eu querer que você seja também, não. Cada um teve um tipo de criação. Talvez isso que eu acabei de falar do meu avô, os dois avós, né? Tanto do lado do pai e da mãe, eram homens de oração, não é? Talvez você fale, puxa, os meus não eram, pastor, os meus eram de uma religião tal. Não tem problema. Então, mas você está me ouvindo, então Deus vai restaurar você hoje. Deus vai abençoar você hoje e através de você, você pode fazer isso com a tua geração futura. Principalmente você que é mãe, você que é pai, você que é avô, é assim que funciona, né? Porque às vezes você escuta a história de um e fala, ai meu Deus, também queria ter nascido com uma família assim. Mas olha, primeiro passo, agradeça a Deus, tá? Agradeça a Deus pela família que você nasceu. Aprenda uma coisa, seja grato a Deus. Preste atenção, seja grato. Se você nasceu, meu amado, se você nasceu, não importa a família que você nasceu. Por mais problemática que ela seja, o importante é que você nasceu para fazer a diferença, por isso que você está me ouvindo, por isso que você está conosco, para fazer a diferença, ok? Então agradeça a Deus. Então já eu vou orar com vocês, mas eu estou dando aqui umas dicas aqui e orientações para você. Olha só o que diz aqui, olha só, em Lucas capítulo 6, vamos ver uma pessoa maravilhosa, que é o nosso Salvador Jesus. Olha o que ele fez aqui. Lucas, capítulo 6, o verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha, Jesus passou a noite toda em oração. Jesus, realizando o seu ministério terreno, ele passou a noite em oração. Sabe por que ele passou a noite em oração? A Bíblia diz que já havia muitos discípulos. Ele já estava tendo vários seguidores, vários discípulos. Mas ele orou a noite toda, porque no dia seguinte ele precisava escolher 12. No verso 13 de Lucas 6 diz, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Então já tinha vários discípulos, só que ele precisava 12, que era o número que ele precisava desse número. Ele precisava dessa equipe, ele precisava desses 12, entendeu? Então ele escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Depois menciona o nome aqui, né? Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago,
e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, mesmo ele orando, no final ainda teve um traidor, né? Você vê, né? Então, enfim, mas isso aí é outra coisa. Entender que ele orou, entendeu? Ele orou porque ele já tinha vários discípulos, mas ele precisava escolher os seus 12. Entendeu? Ele precisava. Então, o que acontece? Nesses 21 dias de clamor, eu creio, eu tenho orado e tenho percebido. Preste atenção. Oh, Ramai, Sheca, Larabai. Há uma glória, há uma unção do Espírito Santo. Porque Deus quer que você fale com Ele. Deus quer, Deus está vendo como que está a população mundial, como que está a população do Brasil. Ele está observando o corre-corre. É conversa daqui, é conversa dali, é uns briga por uma coisa, por outra, é aquela coisa do dia a dia, né? Às vezes até na rede social, alguns canais de rede social estão se pegando pelas redes sociais, quer dizer, é uma loucura. E Deus está olhando isso e dizendo, eu quero que vocês parem para falar comigo, que eu tenho a resposta para você. Eu tenho a resposta para o seu casamento. Eu tenho a resposta para os seus filhos. Eu tenho a resposta para o Brasil. E a resposta é Deus, é o Senhor Jesus. Então Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Pare e dê tempo para Deus. Ele quer falar com você. Deus fala de várias maneiras. Deus quer falar com você. Então é isso. A correria, o ativismo. Hoje tem muita gente que está num ativismo religioso. Eu sempre falei isso aqui. Eu acredito que muitos entendem. Tem gente que às vezes não gosta, porque quando não gosta é porque a carapuça está servindo. É tipo assim, está num ativismo religioso. É aquela pessoa, posso falar até de mim. De mim eu posso falar, da minha pessoa. Por quê? Às vezes o camarada prega o evangelho, prega na igreja, prega ali, prega aqui, faz aqui. Às vezes ele está fazendo coisas boas, mas ele próprio não está dando tempo para Deus, porque ele está num ativismo religioso, está cheio de atividade religiosa. Está cheio de gente assim, cansada, oprimida, porque ela está cheia de cargos eclesiásticos, vou dar nome. Entendeu? Eu não sou contra isso, eu estou dizendo que você tem que ter sabedoria. Você tem que ter discernimento espiritual. Porque às vezes, e o que eu vou falar aqui não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não me interprete mal, porém, tem muita gente que serve a Deus, mas ele está cansado, sabe por quê? Porque ele está cheio de atividade. Ele está até no pescoço de atividade. Ele é aquele famoso voluntário, mas que está cheio de atividade. Ah, não tem você, vai você mesmo. Ah, não tem o fulano para cuidar disso, cuida você. Eu sei porque eu sou pastor, gente. Eu estou falando de coisa que eu vivo, que eu busco não cometer esses erros com as pessoas. Que a pessoa tem que ter ciência do que ela pode e não pode. É melhor você falar, não, eu não estou afim, não posso, do que você aceitar para agradar e não dar conta do recado e fazer de qualquer jeito, ou se arrebentar em outra área da tua vida porque você quis agradar homens. Entendeu? Então quando a gente ora, Deus fala essas coisas. Isso que eu estou falando, Deus fala. Deus fala comigo. Opa, dá uma pausa. Você tem que falar comigo. Entendeu? É assim que funciona. É assim. Compreendeu? Eu estava atendendo esses tempos atrás uma pessoa, e foi uma pessoa muito querida. Tenho um apreço muito bacana por essa pessoa. E eu perguntei como é que você está, e conversa vai, conversa vem. E daí a pessoa, né, nas entrelinhas ali, ele falou justamente, né, que ele estava envolvido e de repente ele teve que dar uma pausa. O seu líder não entendeu. O seu líder não compreendeu. Mas ele estava cheio de atividade dentro de uma igreja local. Quero dar nome, entendeu? Pra você entender certinho. Porque às vezes você está com problema por causa disso. E eu não estou falando contra, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando. Só estou dizendo que você tem que ter, você tem que se tocar, entendeu? Você tem que analisar. Pastor, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Irmão, isso aí é frase, não sei se é clichê que fala, às vezes está fazendo, mas não está em comunhão com o dono da obra, que é Jesus, que é o Espírito Santo. É isso. Então, quando a gente lançou os 21 dias, Deus falando ao meu coração, ao meu espírito, é justamente para que haja um despertamento espiritual verdadeiro, e não ativismo religioso, ou atividades eclesiásticas.
tá? Às vezes até um líder espiritual, um pastor de uma igreja local, de uma igreja pequena, média ou grande líder, às vezes ele está tão envolvido com a máquina administrativa que ele esquece de falar com Deus. Sabia disso, não? Claro que tem, tem de monte. Aí quando vê o casamento dele, vai pro beleléu. Tô falando de líderes, ok? Por quê? Porque ele não cuidou do casamento. Ele não cuidou da espiritualidade. Eu estou cuidando da obra. Em nome da obra, vale tudo, será? Preste atenção. Isso aqui eu estou ajudando o povo de Deus, independente da denominação. Não estou falando contra. Eu estou dando direcionamento. Orientação. Se serve para você e você está gostando, amém, você vai ser feliz. Se você não concorda, porque vai ter gente que pode não concordar, irmão, de boa, toca a tua vida, se está feliz assim, manda ver, meu irmão. É assim que funciona. Eu não perco tempo com discussão, não. Entendeu? Eu não perco tempo, não. Eu não perco tempo convencendo ninguém. Mas quando a gente tem comunhão com Deus, Deus começa a falar essas coisas. Para corrigir a gente também. Eu também, não sou perfeito, não. Entendeu? É assim que funciona. A humildade é você reconhecer que você também não é perfeito. Você não é um santão, uma santona. Entendeu? É assim que funciona. Nós temos que entender, nós tivemos os pecados perdoados, porém, nós temos que se cuidar para não pecar. E estamos sujeitos a pecar. Se você pensar uma besteira, uma bobagem, já pecou. Não é assim que Jesus fala? Jesus fala que se a pessoa olhar para um homem, por exemplo, um homem, ele olhar para uma mulher e começar a ter intenções maliciosas, sexuais, impuras e pensar besteira, ele já está pecando, mesmo não consumando fisicamente com aquela outra pessoa. Jesus fala isso, não é? Entendeu? Às vezes você fica falando, fulano pecou, fulano adulterou. Às vezes você está apontando o dedo para outro, mas na cabeça você está adulterando todo dia. Está traindo a mulher, entendeu? É assim, então, pastor do céu, o senhor está falando essas coisas? Querido, isso aqui não é lição de moral, tá? O mundo sem Deus não entende esse negócio. Quem não tem o Espírito Santo não entende esse negócio. Quem não tem o Espírito Santo, ele acha que é lição de moral. Não, eu não trabalho com isso, não tem nada a ver com isso. Estou falando, você tendo comunhão com Deus, evidentemente, fica mais fácil, você vai ter a comunhão com a sua esposa, para você que é casado, com o seu marido, com os seus filhos, entendeu? Porque às vezes tem uma categoria de cristão que ele fica fanático, e ele esquece de cuidar da família dele. Ele esquece de cuidar do casamento dele. Entendeu? Ele se envolve com tanta coisa e esquece de cuidar da esposa, cuidar do filho. Cuidar, que eu digo, é o seguinte, porque tem uma linha de gente que pensa assim, não, mas eu cuido, não falta nada para minha mulher, todo mês eu pago as contas, isso é obrigação, se você é o provedor da casa, entendeu? Então, a pessoa, ela acha, mas eu pago ainda dou todo mês ainda dou um dinheiro extra para ela. O que mais ela quer? Ela está dizendo assim, eu não quero dinheiro, eu quero o seu amor, eu quero o seu carinho. O que tem a ver isso com oração, pastor? Tem tudo a ver, meu irmão. Tudo a ver. Se tiver tudo com a vida atrapalhada, primeiro, tem que orar para Deus consertar você, para Deus consertar a minha vida, entendeu? É isso. Você acha que se você falar com Deus e aprender isso aqui que a gente está ensinando, e esse aprendizado é só na prática, viu? Isso não, eu estou dando dicas, mas não tem uma regrinha, faz assim, vai dar tudo certo. É você que tem, é você e Deus, por isso que chama oração no secreto. Não é uma oração pública. Aliás, eu vou dar uma aulinha aqui, porque tem pessoas que vai orar publicamente. Preste atenção, o que é uma oração pública? É essa que eu faço aqui no microfone da rádio, é aquela que você faz num templo, num culto, e no microfone, e todo mundo está ouvindo. É uma oração pública. Então eu vou dar uma dica aqui, porque tem muita gente que vai fazer uma oração pública, para mais gente ouvir, e ele quer orar, ele quer falar para Deus, mas na realidade ele não está falando para Deus, ele está falando para os outros que estão ouvindo. Irmão, isso é uma falta de sabedoria. Em algum momento na vida eu não errei com relação a isso? Claro, a gente não sabia, a gente aprende. A oração é direcionada a Deus. Não é? Eu sempre falo com o meu grupo de discipulado, eu sempre falo, gente, tem um momento que cada um ora um pouquinho. Esse dia eu falei para eles, eu escuto a oração de vocês, eu fico prestando atenção, porque eu não vou falar amém para tudo que você fala. Eu estou ouvindo o que você está falando, né? Porque às vezes é virtual, né? Então um ora um pouquinho aqui, ora ali e tal, e todo mundo está na mesma visão, então não tem problema. Só que às vezes acontece, né? A pessoa, ela começa, tipo assim, vou dar um exemplo que às vezes você faz, né? Senhor, o senhor está vendo como eu estou passando luta, está vendo, Senhor, estão me perseguindo.
e você está falando essa oração publicamente, está um monte de gente ouvindo. Irmão, essa oração é secreta, fala para Deus lá, entendeu? Compreendeu o lance ou não? Você não precisa falar publicamente tudo numa oração, fale direto para Deus. Eu já vi pessoas fazer esse tipo de oração, aí eu descobri que ela estava com um problema. Por quê? Porque ela orou alto e eu escutei. Eu estava junto no grupo de oração. Eu fiquei sabendo, sabe como é que eu fiquei sabendo do problema? Porque ela orou publicamente falando para Deus e eu ouvi. Então eu percebi o quê? A pessoa não estava falando para Deus. Pode até ser que estava, mas na realidade ela queria que um grupo de 30 pessoas ouvisse o problema dela. Isso não é oração certa. Entendeu? Tanto é que Tiago diz assim que muitos pedem e pedem mal para gastar nos seus deleites. Então a oração tem que sair do teu coração para Deus. Então eu estou te ensinando a separar a oração secreta, aquela que você fala só para Deus e só Deus está ouvindo e não tem ninguém perto de você. E aquela oração corporativa, coletiva, é a outra que você fala, enfim, entendeu? É bacana isso aqui. Eu estava observando, a gente vai repetir aqui de novo, vale a pena repetir de novo, em Mateus, que foi o que a gente deixou ontem, acho que para vocês, se eu não me engano. Mateus capítulo 6, Mateus 6, verso 6, Jesus fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Entendeu? Entra no teu quarto, fecha a porta, irmão. Às vezes a gente tem que fechar a porta da boca da gente, sabia? A gente, quando fala porta, a gente a porta do quarto, porta da sala, porta da entrada, não é assim? Também, claro, essa porta. Mas às vezes tem que fechar a boca, às vezes tem coisa. A Bíblia fala, aliás, né? Ele diz assim que há tempo de falar e há tempo de ficar quieto, né? Então eu estou te ensinando isso aqui, a orar, a buscar. Eu vou orar agora junto com vocês, vamos formar uma grande corrente de oração aqui, nesse momento, mas você tem que ter a sua devocional aí também, você fazer o teu horário. Essa é uma dica. Pastor, eu vou ganhar alguma coisa com isso? Meu irmão, com certeza, meu irmão. Vai fortalecer a sua fé. Deus vai falar com você. Deus vai ministrar o teu espírito, entendeu? Deus vai ministrar. Porque quando você ora, quando você tem essa comunhão com Deus, Ele fala no seu espírito, na sua mente. Ele não vai falar só no seu raciocínio. Ele fala, Deus fala. Deus fala. Quando você ora e começa a desenvolver esse tipo de oração, aquela intimidade com Deus, Ele fala com você, meu querido. E quando Ele fala, jamais Ele vai falar uma coisa que vai contra a palavra dele. A Bíblia, a palavra, né? Mas Ele fala. Ele pode falar, olha, faz isso, faz aquilo, Ele vai te dar um direcionamento. Sabe quando você pede? Eu também peço, de vez em quando eu peço isso, é legal. Sabe quando você fala assim, Deus, fala comigo em sonho. Deus, me mostra. Às vezes ele atende essa oração. E às vezes não, sabe por quê? Porque você tem que orar. Tem gente que é preguiçosa, ela não ora. Ela diz assim, ora por mim. Claro que aí é outro tipo de oração, tá, gente? Eu vou falar muito sobre isso. Oração intercessória é outra praia, é outro negócio. Eu estou falando, nós estamos ensinando nesses 21 dias que você precisa ter uma vida de oração. É isso. No português, claro. Você que está me ouvindo. Entendeu? Se você está pensando, mas eu não tenho uma vida de oração. Eu não sou cristão, não sou crente, não sou evangélico, não sou isso, não sou... Criador dos céus e da terra, fale com Ele em nome de Jesus, o Deus que te amou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Falando de Deus, do Senhor Jesus. Jesus que diz em Mateus 28,18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É esse Senhor que você deve buscar. Fale com Ele, desenvolva, e você vai ver que você vai crescer. Eu repito umas palavras aqui. Comunhão, sabedoria, conhecimento, suprimento. E
E o famoso texto de Mateus 6:33. Buscai primeiro, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, é o segundo elo, hein? E vai ser forte, está sendo forte o que Deus está falando. Vai ter concerto de casamento, vai ter concerto de gente, vai ter concerto. Porque se cada um fizer a sua parte, pode ter certeza. Porque às vezes a gente fala assim, Deus, conserta esse mundo. Aí Deus fala para mim, tem que consertar o seu mundinho aí dentro de você. Entendeu o lance? Às vezes você fala assim, Deus, conserta o fulano de tal. E às vezes o fulano de tal está precisando de um conserto, um acerto ali que Deus vai fazer. Mas Deus está falando por tabela. Mas eu preciso consertar você também. Entendeu? Todos nós precisamos disso diariamente. Por isso que comunhão com Deus, ela cresce, ela desenvolve. E é dia a dia, dia a dia. Tá certo? Que Deus te abençoe, espero que essas palavras, que essas dicas, essas orientações possam estar te ajudando a crescer ainda mais o seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nisso a sua família será muito abençoada. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer por hoje estarmos no segundo elo dos 21 dias de oração, de clamor, de intercessões. Senhor, tudo que eu disse é justamente para que todos nós possamos ter uma vida saudável de oração, uma vida de comunhão com o Senhor, que não sejamos apenas pedintes, só pedir bênção, que tem o seu momento de fazer esse pedido também, é claro, porém, Senhor, queremos ter intimidade com o Senhor ao ponto de ouvirmos com facilidade o Espírito Santo, ouvir a tua voz e obedecer. Deus, eu intercedo agora como oração intercessória em favor de todos que estão neste propósito, que estão caminhando nesta fé, que estão nos recebendo neste momento na sua casa, na sua loja, no seu escritório, onde ele está me ouvindo agora, em qualquer parte do Brasil, e até mesmo outros que nos ouvem em outras partes do mundo, seja neste momento pelo rádio ao vivo, pela internet ao vivo, ou aqueles que ouvem esta gravação no nosso canal no YouTube, Senhor. Estenda as tuas mãos de graça, favor, bondade e misericórdia sobre todos nós, Pai. Abençoa esta família, colocamos diante do Senhor cada pedido que está chegando, cada necessidade, e pedimos a tua intervenção. Pedimos que o Senhor venha intervir nesta causa, Pai. Nessa causa que, pelos olhos humanos, pela lógica, parece que não tem saída, parece que não tem solução, mas tu és o Deus Todo-Poderoso. Para o Senhor não há impossibilidades. E nós pedimos o teu agir, o teu socorro, Pai. Que o Senhor venha intervir nessa questão, restaurando a vida espiritual dessa pessoa, restaurando a alegria neste lar, restaurando este casamento, restaurando esta família, restaurando, meu Pai, os laços do matrimônio. Meu Deus e meu Pai, que a tua misericórdia alcance a todos os teus filhos e filhas, a todos que nos acompanham aqui de segunda a sexta-feira, todos aqueles que estão fazendo o seu propósito, todos aqueles que também têm orado por nós, abençoa todos aqueles que estão orando pela nossa família, pela nossa equipe, nosso ministério, aqueles também que têm apoiado, têm semeado, têm plantado a sua semente, que têm feito com que possamos continuar aqui nesta emissora, neste horário, com esse espaço aqui para levar fé e esperança às pessoas. Então abençoa, Senhor, abençoa o trabalhador, a trabalhadora, abençoa aquele que já vive da sua aposentadoria, abençoa os empresários, empreendedores, abençoa a indústria, o comércio, abençoa os prestadores de serviço, abençoa os profissionais liberais, abençoa a vida econômica, a vida financeira de cada um que ouve, tanto a vida financeira dessa pessoa física, quanto a vida financeira desta empresa, dessa pessoa jurídica. Abençoa, Senhor, nos livra de todo mal. Abençoa a nossa nação, nosso querido Brasil. Proteja a nossa nação, Pai. E esteja agindo e operando maravilhas nesta nação maravilhosa. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa aqueles que têm causa na justiça, aqueles que estão segurando uma pasta com documentos, protocolo, pessoas que precisam receber uma herança, pessoas que têm algo para receber, mas está travado, ou travado na justiça, ou está travado porque alguém
não quer assinar o documento, está resistindo, ele não quer assinar. Deus esteja tocando para que essa pessoa venha entender que ela precisa assinar e ela também será beneficiada com isso. Meu Deus, abra os olhos espirituais. E nesse propósito, Pai, de 21 dias, haja um derramar do Teu Espírito Santo, haja um verdadeiro e genuíno avivamento espiritual no meio dos Teus filhos e filhas. Abençoa este povo, abençoa os ouvintes, abençoa todos aqueles que se sentem abençoados pelo nosso ministério. Abençoa cada um que tem feito parte deste projeto presencial, semipresencial ou à distância. Que a bênção do Senhor Jesus alcance a todos os amados e queridos. Abençoa, Senhor, também todos os nossos cultos e reuniões presenciais deste mês de junho, nos hotéis, no Instituto Eureka, em tudo que nós formos, onde colocarmos a planta dos nossos pés para ministrar a palavra no presencial, que haja um grande derramar do Teu Espírito Santo sobre nós e sobre aqueles que estarão conosco nesses locais onde temos realizado reuniões presenciais. Abençoa a família querida, abençoa os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, o recém-nascido, a mamãe grávida, a família querida, Pai. Que a Tua boa mão esteja sobre nós. Abençoa esta água que eu separei e que milhares creem também separar o seu copo com água. Abençoa que após a oração seja um remédio espiritual. E a bênção da paz, da saúde, da alegria esteja sobre todos os Teus filhos e filhas. E seja realmente um mês de grande salvação, de milhares e milhares e milhares de vidas. Venha se entregar a Cristo e nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para todos os domingos, às 9h30 da manhã, estar conosco no presencial. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você e sua família são todos bem-vindos. Tenha fé, você vai vencer. Tenha fé, você vai... Isso aí, tenha fé, você vai vencer. Gente, hoje é quinta-feira. Preste atenção, hoje é quinta-feira, 3 da tarde, estaremos orando no presencial nesse endereço, ó. Aliás, quinta passada foi uma benção, hein? Pessoal de quinta, se puder voltar, volte e leva mais um. Vamos estar às 3 da tarde na Rua São José dos Pinhais, 295. Anote aí, Rua São José dos Pinhais, número 295, Sítio Cercado, hoje, quinta-feira, às 3 da tarde, ali no Instituto Eureka, levando a palavra da fé e orando por todos. Vai ser benção, esteja lá e já aproveita, faz a campanha com a gente, 4 quintas-feiras no presencial nesse endereço. Rua São José dos Pinhais, número 295, no Sítio Cercado, hoje, quinta-feira, às 3 da tarde, tá bom? Fica ali próximo do terminal do Sítio Cercado, é bem fácil ali, é um bairro muito bacana e vai ser bênção. Para concluir, domingo próximo, dia 5, vai ter de manhã aqui em Curitiba, mas domingo próximo, dia 5, vamos estar às 3 horas da tarde na cidade de Guaratuba, nesse endereço aqui, ó, Hotel Pousada Porto da Lua, que fica ali na Rodrigues Alves, 98, Praia Central de Guaratuba. Domingo próximo, 3 da tarde, pastor, uma equipe vai estar lá junto com você de Guaratuba. Leve mais gente, vamos para lá. Jesus está voltando e vamos que vamos, porque acabou o espaço aqui. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.